Fala pessoal, está no ar mais um Conversa de Dono, esse podcast que conta histórias reais de quem empreende na verdade. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e o episódio de hoje é com Samuel Ramos. Ele que é um cara aí que une o direito, gestão pública e empreendedorismo, formado em Direito pela Uniplac, pós-graduação em Gestão da Administração Pública e em Gestão Privada. Ele está com 37 anos e acumula carreiras e atualmente é secretário-chefe do gabinete da Prefeitura de Lages e empresário no ramo imobiliário e hoteleiro. Fundador da SR Network, onde ele conecta pessoas a bons negócios imobiliários aqui na Serra Catarinense e no litoral em Balneário Camboriú. Frente também da Nacional Hotel Coral, referência em hospedagem para negócios e turismo aqui na nossa região. Samuel Ramos, ele vem contar a sua história de gestor, de empreendedor e de vida pública. Então segue junto conosco que esse episódio está super bacana. Agora sim, pessoal, uma vez já formalmente apresentado, vou pedir para que ele, o Samuel Ramos, se apresente para você que está nos assistindo. Bacana. Primeiro, agradecer pelo convite. Acho que é bastante especial estar aqui para a gente poder falar um pouco da nossa vida, mas também conhecer outras pessoas, fazer network. Eu tenho 37 anos, como já te disse anteriormente, já vivi bastante coisa, apesar da pouca idade. E sou lagiano, nascido aqui, sou casado com a Emily, tenho uma filhinha, 2 anos e 4 meses, a Julinha Sapeca, que nasceu em Balneário Camboriú no período que eu estava lá. Hoje sou secretário-chefe de gabinete da Prefeitura de Lages, que é um desafio e tanto, a gente vai ter muita conversa boa para fazer pela frente, mas sou um lagiano que acredita na cidade, que empreende, que gosta da vida pública e da vida privada e que tem bastante história boa, né? Assim, eu sempre falo, né? História boa é aquela que a gente sofre bastante, depois dá certo, é a história triste que termina com um final feliz. Acho que tem bastante coisa pra gente conversar por aqui. Bacana. Samuel, para dar início aí nas nossas conversas, diga para nós aí por que o direito? O que te levou a escolher essa formação do direito? Teve alguma questão? Porque antigamente tinha muito a questão do que vinha do pai para filho, né? Filho de peixe, peixinho é. Como é que foi essa escolha para você na formação em direito? Olha, antes de eu fazer direito, eu tentei ser jogador de futebol. Então passei... O Emerson Leão Baia aqui? Me profissionalizei no Inter em 2007, depois fui pro Inter de Santa Maria em 2008, Joinville em 2009, aí em 2010 decidi voltar para Lages, estava jogando nessas cidades, e disse, não, vou voltar para Lages, vou voltar a estudar, e aí se der para jogar bola, eu jogo. Então eu vim para Lages porque o meu sonho de infância era ser juiz de direito, né? Além de jogador de futebol, era ser juiz de direito. E aí, porque normalmente quando você entra no direito, tu pensa, não, vou ser juiz, vou ser promotor, você procurador, você, né? O que eu quero fazer para fazer o concurso da polícia? Então, normalmente, vou fazer alguma coisa assim, vou pro direito. Então, eu acabei vindo para Lages para fazer direito, por ser um sonho além do futebol, um sonho de infância, assim. E acabei me achando ali, de certa forma, apesar que para a formação que eu tenho, ela foi fundamental. Para os negócios, hoje é fundamental. Mas eu nunca exerci ela como profissão, né? Tanto que nem a OAB eu cheguei de tirar, porque logo depois da formação de direito eu já comecei a trabalhar também com processo político e administrativo, então não cheguei de exercer. Mas a profissão, né? Conhecer as formação de direito foi justamente por causa do sonho de ser juiz quando criança. E você tem 2 pós-graduação, né? Uma que é focada na parte da gestão pública e a outra focada na parte de gestão privada, né? Tinha algum plano? Atualmente você tem um cargo público, né? Mas quando você fez essa formação, já era vamos dizer assim, uma especialização dentro da sua carreira? Já existia um plano por trás? Sim, a gestão em administração pública é porque eu já convivia, né? Em 2011 para 2012, no estágio ainda como na faculdade de Direito, eu entrei na antiga Secretaria Regional, que existia nos governos aqui anteriores, de Estado. E comecei como estagiário de Direito, no setor jurídico, com um parceiro meu que na época era meu chefe, o Rafael Oneda, advogado, e nesse mesmo setor, 2 anos depois, eu acabei assumindo o setor jurídico da secretaria em parte de licitações. Então, quando fui para esse momento de pós-formação, ali 2014 para 2015, eu já me especializei na área de gestão pública por atuar mesmo, por gostar da parte de administração pública.
E a privada foi depois, quando comecei a empreender, daí já foi um pouco mais tarde, né? Comecei a empreender ali para 2019 para 2020, então foi uma complementação. Eu já tinha gestão pública, quando comecei a empreender, fui fazer gestão privada. E como que foi para você assim essa transição? Porque você atuou também em sala de aula. Você teve uma atuação vamos dizer assim, de mestre? Não, professor não cheguei. Eu fiz bastante palestras. Quando na faculdade ainda eu criei uma palestra que se chamava De Estudante para Estudante. Aí eu ia nas escolas municipais estaduais. Desculpa te interromper, só vai complementar essa tua fala. Tu fez direito aqui em Lages, na Uniplac? Então esse trabalho aí de palestrante interno, vamos dizer assim, era dentro da Uniplac também. Começou na Uniplac fui... E vai se misturando, né? Na Uniplac eu fui presidente do centro acadêmico, disputei eleição de DCE, e aí sempre estava envolvido com muita gente. Então eu resolvi fazer uma palestra que chamava de Estudante para Estudante. Então a gente ia para dentro das salas de aula das escolas municipais e estaduais fazer palestra de motivação, né? Tu pensa na minha época, né? Eu ainda estudante, mas ia fazer para estudantes de ensino médio, na fundamental, na maioria das vezes, palestras sobre motivação. Então o período de experiência em sala de aula foi mais como palestras, assim, desde de novo. Mas como professor não cheguei de atuar. A não ser aí no período antes, inclusive de eu fazer direito, que foi professor de dança gaúcha nas escolas estaduais. Tinha os professores. Mas em sala de aula, com a formação, não dei aula. Eu sou professor ali na Uniplac e eu vejo... alguns convidados nossos já tiveram essa fala aqui também, de que no período que a gente fazia a nossa faculdade, a nossa formação ali, naquela época não existia tanto a preparação para o mercado de trabalho, né? Tiveram vários convidados nossos aqui, eu lembro de alguns assim, a faculdade me formou para dentista, mas não para dono de clínica, a faculdade me formou, né, para administrador, mas não para tocar minha empresa, né? Vocês, na tua época ali, você sentiu muito essa questão da aula para aplicação no mercado? Você sentiu que o mercado, né, precisava de um pouco mais do que você já tinha absorvido? Até contar uma história, né? Eu gosto muito do filósofo Clóvis de Barros, não sei se já ouviu falar, mas ele é um filósofo que fala muito sobre a história da felicidade. E aí ele fala sobre todo o decorrer de uma vida escolar, mas chegando na faculdade. Na faculdade, exatamente como ele disse, você entra na faculdade, e aí quando você começa, você já está pensando, pô, primeira fase, quando eu estiver na quinta fase, eu já tenho que começar o que eu vou decidir, para qual ramo que eu vou, se eu quero ser juiz, como a gente falou no começo, se eu quero ser autor, se eu quero fazer concurso, se eu vou para a polícia militar e tal. E aí você joga para frente. Aí quando você chega lá na formatura, né, você diz, meu Deus, porque agora eu vou passar no concurso, aquele negócio todo. E aí tu chega na formatura, a primeira coisa que vem na tua cabeça é, meu Deus, hoje eu me formo, amanhã eu tô desempregado, né? Porque a vida pública e uma boa parte da forma de ensino hoje, ela não se você não trabalha na área, que é o que acontece com muitas pessoas, porque muitas não têm, vamos falar hoje, o estágio hoje pro direito, você consegue bancar a própria faculdade, né? Em anos atrás você conseguia, hoje você não consegue. Então, normalmente, os estudantes, aqueles que pagam a sua faculdade, que foi o meu caso, ele tem que trabalhar em outro setor. E aí, quando você trabalha em outro setor, você não adquire experiência na prática. Você tem a teoria, que é aquilo que aprende em sala de aula, mas na prática ela é diferente. Tem muita coisa que na teoria acontece, mas na prática é totalmente diferente. Na faculdade de Direito não é diferente, né? Tu consegue uma base, mas quando você vai para a aplicabilidade dentro do direito, tu vê que ele é diferente e, além de tudo, muda muito, né? Então, se você não consegue estar no dia a dia para você aprender de fato, para você organizar as ideias, tem uma extrema dificuldade. E, logicamente, que a faculdade ela te dá uma base, mas o que vai fazer você ter conhecimento mesmo, o resultado, é a prática. E eu acho que isso falta um pouco nas universidades, né? Acho que o sistema de ensino hoje ele tem que ser um pouco mais realista. A gente fala isso, né? Tem um monte de escolas que hoje discutem muito sobre a forma de ensino, principalmente do ensino público, que ela não te prepara para a vida, né? Quando você diz falar lá no ensino médio que você não tem nada sobre empreendedorismo, você não sabe nada sobre financeiro, acontece quando a gente chega na faculdade da mesma forma. Então, eu acho que o direito ele me preparou para ter uma base, né? Uma base naquilo com que eu trabalhava. Já era no direito administrativo, porque eu fazia as licitações na época quando estava numa função pública já, mas a prática era muito diferente, muito diferente. Eu comento muito para os alunos assim, se prepare porque o mercado lá vai dar muito tapa na cara, né? Porque
A prática é muito, muito diferente, assim, né? prática é concorrência, Dos né? livros, né? Concorrência. Passando esse bloco que era mais para conhecer um pouco da tua formação, Samuel, vamos passar para o próximo agora, que é a parte de carreira, né? Parte de carreira, tanto gestão pública, né, quanto a parte privada. Hoje você é secretário-chefe do gabinete da Prefeitura de Lages, certo? Isso. Como que você chegou até essa posição? Tiveram outros mandatos, outros cargos? Como que você chegou hoje a secretário-chefe do gabinete? Eu brinco muito porque, né, hoje eu tô com 37 anos e normalmente uma função de chefe de gabinete, secretário-chefe de gabinete de uma cidade como a nossa, de 170 mil habitantes, que o orçamento não financeiro, né, porque existe uma diferença, mas o orçamento chegando agora a R$1 bilhão, as pessoas dizem, pô, mas um guri tão novo, né, e sempre tem aquela, ainda mais numa cidade conservadora como a nossa, mas é um menino, né, como que ele tá nessa função e tal. Não é da família X, é família Y. Exatamente, como que ele chegou. E aí essa história que a gente começou a falar ali do período da faculdade, de ter ido para uma secretaria regional, de ter me envolvido no processo político. Fui candidato então a vereador em 2016, fui o terceiro mais votado naquela eleição, fiz 1.815 votos, fui o mais votado do meu partido na época, eleito com 26 anos. Mas eu faço aniversário em dezembro, então fui eleito com 26 e assumi com 27. Assumi com 27. E aí quando foi com 27 anos eu tive um convite para assumir a Secretaria de Assistência Social, que na época teve uma junção com a Secretaria de Habitação. Então, a Secretaria de Assistência Social e Habitação, 500 funcionários. Eu cheguei lá com 27 anos. Então, imagina se hoje eu tenho a incerteza das pessoas pela posição que eu ocupo. Com 27 anos, secretário de uma pauta onde uma boa parte das pessoas tem um viés mais da política de esquerda e eu mais de centro-direita. E aquela dúvida, pô, o que ele vai fazer? Como é que vai ser o trabalho dele? E naquele período a gente desenvolveu um grande trabalho, fomos reconhecidos inclusive pelo Colegiado Nacional de Gestores de Assistência Social como gestor referência do sul do Brasil em 2019. Fizemos vários serviços como a maior política pública do idoso que existe hoje na cidade de Lages, com criação do Centro de Convivência do Idoso, que é um trabalho de prevenção para que o idoso não seja violado, né, não sofra violação de direito. Criamos um centro dia do idoso, que é um trabalho de média complexidade quando ele já tem a violação. E criamos uma série de fatores, como um programa que foi inédito na época, a primeira prefeitura de Santa Catarina que criou o programa de REURB, que era a política de regularização de imóveis feitas pelo próprio município, de terrenos, para as famílias de baixa renda. E isso me levou a pontuar nas pesquisas para prefeito, para candidato a prefeito em 2020, e acabou que na conjuntura eu fui vice da prefeita Carmen Zanotto, então em 2020. Lá em 2020 nós perdemos a eleição. Acho que quem está acompanhando a gente lembra que foram 56 votos de diferença bem pequena. Uma diferença mínima, né? Então tu pensa assim, pô, foram 28 mil a 28 mil, né? E a diferença de 56 votos. Que inclusive quando, não sei se as pessoas vão lembrar, acho que tu lembra, que teve um problema no sistema eleitoral brasileiro naquele dia, que travou o sistema eleitoral. Então era 3h30, 4 horas, 6h30, 7 horas da noite. Travou, nós estávamos na frente. Voltou 10 horas da noite, a gente tinha perdido por 56 votos. E eu dizia, não, que alguma coisa errada. Deu algum bug no sistema. Não pode, né? 125 mil eleitores, na época, era uma época de pandemia. Então, normalmente em Lages, naquela época, dava em torno de 93, 94 mil votos válidos. A gente teve naquela eleição 81 mil votos válidos. E 5 chapas eleitorais. Então, na divisão, acabou que, e também com aquela questão de muitas pessoas não irem ao voto, acabou que se reelegeu na época o Antônio Serão, nós perdemos por 56 votos. E aí, eu disse, pô, não quero mais saber de política. Vou fazer outra coisa da minha vida e tal. Mas continuei me profissionalizando, fazendo outras coisas, mas eu e a Carmen, nós criamos uma relação de amizade muito forte. E hoje eu sempre digo que eu e a Carmen parecemos mãe e filho, porque a nossa relação ela é muito forte. E a gente nunca se desgrudou depois desse período eleitoral de 2020. Eu nunca exerci cargo político depois de 2020 com outro político, né? Eu digo assim, de liderança e tal. Fui para a Assembleia Legislativa, fiquei 2 anos lá. Eu tinha um outro partido que era diferente da prefeita Carmen Zanotto, mas a gente nunca se desgrudou. Em 2022 ela se reelegeu, participei muito, trabalhei muito para a campanha dela. Em 2023 ela me convidou para ser chefe de gabinete na Secretaria de Estado da Saúde. Não pude por conta dos meus negócios, a gente vai falar mais para frente. E aí, 2024, naquela questão de voltar a ser o vice, eu falei, pô, prefeito, eu não consigo.
porque eu tô cuidando dos meus negócios agora, eu tava com um negócio em Lares em Balneário Camboriú, tava ficando mais pra Balneário Camboriú, e isso eu não consigo. Mas acabou que na eleição eu vim pra ajudar, e aí o mosquitinho pegou de novo, né? E aí eu tô aqui hoje como chefe de gabinete, né? Secretário de Relações Institucionais de Gabinete, com uma equipe maravilhosa aí do lado da prefeita que tem muita credibilidade e reconhecimento nacional. Legal. Tu falou ali da questão da proximidade de votos, né, na campanha ali. Eu lembrei de um caso nosso, a gente acaba fazendo campanhas, né, para alguns candidatos aqui na região, até Balneário Camboriú e outros candidatos. E não cabe mencionar o nome do candidato, foi uma candidata até, e ela perdeu para vereadora por 2 votos. Eu ainda comentei, né, eu brinquei e disse, nossa, cara, se a tua mãe tivesse tido um filho há uns anos atrás, né, você tinha nada, eu briguei com ela, né, mas foi muito, porque cidades pequenas aqui da nossa região, a briga é por meia dúzia de votos, né. Se tu pegar assim, eu sempre digo, e é uma imagem que eu fiquei em 2020, é preferível você perder por 5.000 votos de diferença, porque tu sabe que aí, naquele momento, as pessoas achavam que você não era o melhor, do que você perder por 56, entender que uma boa parte das pessoas que votaram estavam de saco cheio com a situação atual e a pandemia, e acabaram não votando por conta disso. E aí tu pensa, poxa, se todo mundo tivesse votado ali com 81.000 votos válidos na época, com uma média de 96, 93... nas eleições municipais e de 100.000 votos válidos nas eleições presidenciais, que a gente vai ter ano que vem para governador e tal. E aí você pensa, puxa, mas 56 é aquela dor assim. E aí, em outros momentos, quando a gente falava com a Carmen, pô, Carmen, a gente perdeu a eleição, as pessoas não, né? Elas diziam assim, mas eu não consigo acreditar que a gente perdeu a eleição. Eu gosto de falar de outra forma, porque foi empatado, foi quase um empate, né? E na verdade, se você pegar ali 56, tirar de um e colocar pro outro, na verdade é 20 e poucos votos. Você joga daqui pra lá. Mas faz parte. Hoje a gente tá aqui e fizemos uma boa eleição em 2024, com uma responsabilidade tremenda para pegar um município que hoje, e da forma como ele foi entregue, que é de conhecimento de todos, com muita dívida e com muita dificuldade financeira no decorrer do período que a gente pegou, mas aos poucos a gente vai acertando e vai dar certo. E aí eu acho que vai completar essa fala que tu trouxe agora. Para quem, né, às vezes não está muito envolvido com a questão política e tudo mais, o que é na prática ser um chefe de gabinete e quais são os desafios diários dessa função? Olha, hoje ele é uma mescla, né? Então hoje toda a parte administrativa das secretarias, elas fazem os seus trabalhos nas secretarias, mas é o gabinete que coordena. Então hoje é como se eu fosse um braço da prefeita para cuidar de todo o processo administrativo. Então nós temos as secretarias são vinculadas ao gabinete, então qualquer encaminhamento das secretarias sempre passa pela gente. Além disso, todos os encaminhamentos de projetos de lei, decretos, portarias, são todos também dentro do gabinete. Que tem lá, trabalham comigo outros executivos, né? Trabalham comigo lá no gabinete a Yara, a Lena, que são executivos com as suas equipes, né, vinculado ali comigo, e a gente cuida de toda essa parte operacional. E também da agenda da prefeita. Então, se ela vai, se ela não vai, se ela vai receber as pessoas, se ela não vai receber as pessoas. Porque assim, todo mundo quer uma agenda, mas a gente não consegue atender todo mundo por conta das questões de compromissos, de prioridades, de horários. Então a gente atende aquilo que é prioritário e também atende as pessoas que querem o atendimento da prefeita de porta, né? Que são as pessoas que vão lá, que querem uma reclamação e tal. A gente sempre coloca toda semana essas pessoas também para poder falar com a prefeita. Não conseguimos falar todo dia, logicamente colocar todo dia por conta dessa demanda. Todas as viagens e os acordos institucionais com o governo do estado, com o governo federal, tudo vinculado ao gabinete. E além disso eu tenho a função política, né? Que é fazer essa relação política, principalmente com a Câmara de Vereadores. Então hoje nós temos 16 vereadores que passam também pelo gabinete e a administração de 11 vereadores de base, por exemplo, que também são aqueles vereadores que se elegeram na nossa coligação, que são vinculados também aos nossos trabalhos. Então é um trabalho tanto que na semana passada eu tive que trazer mais uma pessoa por conta da demanda. Além disso, a associação de moradores, as igrejas, estão sendo vinculadas ali. Se nós fizéssemos uma comparação, uma analogia assim com uma empresa, seria a diretoria, temos lá prefeito, vice-prefeito, depois vem o CEO, que seria o chefe do gabinete, e aí depois mais ou menos gerentes, mais ou menos nessa... A chefe é a prefeita, né? Uhum. Então eu faço aquilo que ela determina, aquilo que eu já sei, até é uma coisa que as pessoas aprendem no dia a dia.
Às vezes nós estamos lá numa reunião e tal, e aí alguém me chega assim, quero falar sobre isso. Eu digo, olha, eu acho que hoje não é o momento de você falar, né? Porque eu conheço a prefeita, né? A energia da prefeita pela relação pessoal que a gente tem. Então a prefeita, ela puxa minha orelha, a gente briga e tal, porque a nossa relação de proximidade e de conhecimento e fidelidade, ela é enorme. Então, tudo vem através daquilo que ela deseja, daquilo que ela pensa. É lógico que a gente tem muitos acertos, a gente também tem muitos erros nos primeiros momentos, tentando acertar. Então é como se fosse mesmo essa questão de a prefeita é a presidente da corporação e você está ali ser aquele primeiro passo operacional. Legal. Eu vim de Balneário Camboriú, né? Como eu te comentei antes da gente iniciar a gravação, tu morou lá recentemente, e uma das coisas que as pessoas falavam assim para mim acho que a nossa região aqui, muitas das pessoas que moram aqui, elas têm o desejo de um dia poder morar na praia ou ter um acesso à praia, né? A praia é um desejo muito pro serrano e tudo mais, né? E quando eu vim morar para cá, muitas pessoas chegavam assim, você é louco, como é que você sai de Balneário e vem para Lages e tal, né? E eu comentava muito da prosperidade, do crescimento que tem a nossa região aqui, né? E aí outras coisas, até questão de mobilidade urbana e tudo mais. Eu falava, às vezes, pessoal, eu moro em Balneário Camboriú e eu trabalhava em Itajaí, uma empresa de logística lá, na temporada mesmo, para eu sair de casa e chegar para o trabalho, de manhã era mais tranquilo, porque eu saía às 6:30 da manhã, né, pegava o Oswaldo Reis ali de boa, mas na hora de voltar, às 6 horas da tarde, tinha dia que eu demorava 2 horas e meia para chegar em casa, né, então eu vim para Lages para buscar qualidade de vida e também essa questão de prosperidade, de negócios, né, que eu acreditava muito aqui na Serra. Hoje já vão para 12 anos que eu moro aqui, né? E você também teve, vamos dizer assim, essa visão, porque você morou no litoral, né? Você teve também outras passagens aí. Como que é ver pensando um pouco na gestão pública e depois nós vamos ver essa questão, talvez um olhar mais pessoal teu, assim. Como que é a gestão pública hoje na cidade de Lages? Quais são as maiores dificuldades e as maiores realizações também dentro da tua função até hoje? Eu falo muito para os nossos secretários. A gente fez uma mescla, né? Nós trouxemos muitos secretários técnicos e os principais diretores são todos basicamente técnicos de cada secretaria. Se você pega o CEPLAN, por exemplo, né? Secretaria de Planejamento, que antes era vinculada só a obras. Mas o planejamento não é só obras. O planejamento é a cidade. E aí nós trouxemos o Malik, Sim. Arquiteto reconhecido, participante da associação comercial, um cara extraordinário e que nunca tinha participado do processo político. E a gente trouxe ele pro outro lado agora, porque ele sempre foi aquela pessoa que disse, olha, nós vamos fazer assim, pensar dessa forma e tal. E agora ele veio pro outro lado. E hoje ele entende o quanto é difícil de você conseguir no poder público fazer coisas que no privado você vai lá e faz. Porque o poder público ele é amarrado. Além disso, nós somos uma cidade, como eu falei, muito conservadora e que tem um pensamento muito cômodo. Então, qualquer alteração que você faça, as pessoas dizem que não vai dar certo. Porque vai fazer isso, não vai dar certo, vai fazer aquilo, vai dar certo. A minha vida inteira eu fiz assim. Minha vida inteira eu fiz assim e tal. O chefe de gabinete é muito novo, não vai dar certo. Tudo, para toda a questão. Então, a maior dificuldade nossa hoje é justamente desenvolver a cidade como um todo. Então, você pega, por exemplo, assim, vou falar 3 contratos que eram amarras na cidade e que a gente conseguiu resolver agora no período indo para o final do ano. Você pega o contrato de limpeza urbana. Nós tínhamos uma empresa que era da Bahia. Uma empresa que não prestava o serviço corretamente, que já tinha a crise da Semasa, a crise do lixo na gestão passada. A empresa era da administração passada, mas tinha um contrato de licitação e você não consegue chegar e vou tirar essa pessoa agora na hora. Não, tem que ter um motivo legal para que você consiga romper com a empresa. Desde maio, nós notificando a empresa por serviço péssimo de qualidade para a vida das pessoas e tal, rompemos o contrato, cerramos com a empresa, fizemos o processo emergencial, buscamos o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas para nos ajudar no término do contrato, para fazer um contrato emergencial, e conseguimos, pelos valores, trazer uma empresa que atende Balneário Camboriú, atende Itajaí, atende Joinville, que é um outro patamar de empresa. E aí resolvi um grande problema da cidade que é dos últimos anos, limpeza urbana, beleza. Aí você vai para a Festa do Pinhão. Festa do Pinhão, todo mundo sabe, parque conta dinheiro, sempre feito da mesma forma nos últimos anos. O empresário que faz a festa diz que não ganha dinheiro, o lajeano diz que não consegue ter acesso à festa por conta do valor. Não tinha licitação no ano anterior, viemos para o nosso ano agora, 2025, não conseguimos a licitação a tempo hábil, não
teria festa. Mas antes, não, peraí. Reunimos numa sala em 5 pessoas. Eu, outros secretários e a prefeita. Prefeita, e agora? Senão, agora nós vamos ter que fazer a festa. Né? E a decisão de trazer para si, sair do comodismo, é uma coisa difícil de você fazer. Fizemos a festa, matamos o peito, modelo no centro. Mas com isso nós criamos, pela primeira vez na história da Festa do Pinhão, nos 35 anos, uma discussão de como fazer a festa daqui para frente. O que estava errado, como fazer alteração, o que a gente... Né, vou até antecipar aqui no teu podcast. A festa nos deu uma outra visão, porque a gente conseguiu trazer as pessoas que não têm renda alta para ver os shows nacionais, numa estrutura legal, e também conseguimos voltar com o tradicionalismo, com a questão cultural que não existia. Agora a gente vai unir o acesso das pessoas na festa, que vai ser centro e parque conta dinheiro, com o parque liberado, ou seja, o acesso do parque vai ser liberado, quem quiser ir no show vai pagar para uma arena que vai ser separada, dentro do parque, como hoje é feito em EFAP, como hoje é feito em outros locais. Então, a gente conseguiu com isso discutir um novo modelo de festa do Pinhão que eu tenho certeza que vai agradar agora, tanto aquele que quer uma festa mais reservada, o backstage, naquela questão, como também ter acesso às pessoas que às vezes não têm essa condição de poder estar no parque e participar da festa ao mesmo tempo. Antes, até completando a tua fala, eu lembro que quando tava naquela, será que vai ter, vai, não vai, não vai? Eu comentei entre amigos e familiares assim, cara, a gente tá aqui do ladinho do estádio, né? Então eu sempre via o estádio muito com a questão de, fazer show ali. Cara, assim, São Paulo faz show ali nos estádios, né? Vamos usar e tal. Mas de lá eles não podem. Deus o livre, né? E o pessoal do prédio aqui do lado deve ter adorado, viu, de camarote, né? Mas eu sempre comentava isso. E quando a prefeitura divulgou que ia ser nesse formato, até alguns amigos e familiares, Juliano, tu sempre falava lá e tal, não sei o quê, né? Mas, independente disso, Samuel, eu tive alguns convidados aqui do nativismo, né? E estava bem nessa época da Festa do Pinhão, e já tinha se tomado, a prefeitura já tinha tomado a questão de como que ia ser, né? Centro, estádio e tudo mais, e a gente estava naquela dúvida, será que vai dar, não vai? Depois, pós-festa, também vieram outros convidados nossos aqui, até... e a gente fazendo esse comparativo, assim, cara, e eu... não sei de quem que, né, surgiu, acredito que de muitas pessoas lá dentro da prefeitura, e agora, eu nunca comentei, eu acho que nenhuma conversa dessa, mas já que a gente chegou nessa... Cara, para mim foi a melhor festa. Tá? Eu já tinha vindo para Lages como turista, né, na época eu não morava aqui, vim assistir vários shows, eu lembro o show da Pitty, do Skank, do Engenheiros, vários shows, eu sou mais do rock, né, eu não gosto muito do sertanejo, né, e eu vinha como turista e depois como morador, e eu vi essa questão mesmo, né. Primeira questão ali, o nativismo acontecendo na segunda, na terça e na quarta, o que complicava para quem tinha que trabalhar no outro dia, nesse formato, né, foi pro calçadão, no formato mais aberto, durante um final de semana, então a pessoa conseguia ficar assistindo as atrações até mais tarde, porque no outro dia não tinha compromisso com o trabalho, várias outras vantagens, né, então eu vi esse formato muito legal, né, achei bem bacana, e assim tivemos outros convidados aqui que gostaram também, tivemos o Ricardo Berga, tivemos outros que se dão envolvidos com uma entrevista do Berga que ele deu, se não me engano, para a NCC no último dia da sapecada, que de fato tinha sido a primeira vez que tinha sido feito um espetáculo para a sapecada, porque antes se montava o parque e dentro do parque tinha sapecada. Então uma coisa que não vai mudar é a sapecada continua no centro, no final de semana e horário acessível, porque na segunda e na terça sempre tinha público, mas aquele público que participa do nativismo. Mas é diferente daquele público que a gente encontrou no centro, que é o que participa do nativismo e aquele que ia com as famílias para ver pela primeira vez. Então isso é uma coisa que a gente acertou. E aí, conversando com as pessoas agora, até o pós para fazer a avaliação da sapecada é quase 100%. Não, acertou. Foi pro centro, acessível às pessoas, final de semana e horário bom. Então isso foi um acerto, sabe? E aí, para terminar aquela questão do que é mais difícil, é a questão de infraestrutura. Nós temos hoje 800 quilômetros da cidade que não são asfaltados. Então, é uma tarefa árdua, difícil, porque, vamos lá, onde nós fazemos o tapa-buraco, que é conhecido, você faz o tapa-buraco em cima de uma via que ela já não está boa. E aí a pessoa fala assim, porque não asfalta, tal. Porque nós temos mais de 1.600 km, nós somos a cidade com maior extensão territorial de Santa Catarina. E aquele asfalto onde a gente faz o tapa-buraco, ele já tá ruim. Então você faz o tapa-buraco,
60 dias depois, se não chover muito, você já tem que fazer de novo. Então, a maior dificuldade de hoje é realmente a infraestrutura da cidade, que é o que a gente tem que trabalhar muito para conseguir melhorar. E você, para finalizar essa parte aqui da carreira pública e gestão, você consegue hoje fazer... Você falou ali na secretaria, quando você entrou, tinham 500 funcionários lá, quando você comandava as duas secretarias. No hotel hoje você tem quantos? No hotel hoje, eu tinha 2 hotéis, né? Eu tinha um hotel, uma unidade no centro e uma unidade no Coral. Então, como eu tinha muita coisa para fazer, quando você faz muita coisa, você não faz nada bem feito. Então, eu acabei dividindo, né? Acabei vendendo minha parte para o meu sócio, que é o mesmo do hotel do Coral, e fiquei só com o hotel do Coral. Então, hoje, no hotel do Coral, a gente tem 12, e aí, quando você tem aqueles que fazem os free, em torno de 15 funcionários. Então, a média de funcionários no hotel do Coral hoje são de 12 funcionários. Então, na imobiliária, eu tenho um funcionário, né? Que é o gestor, e eu tenho em torno de 4 a 5 corretores. E aí, como é que... E aí, esse tempo veio... Acho que foi uma fala da Giovana, da GTS, né? Eu disse, Giovana, como é que tu faz para equilibrar? Tá aqui, tá lá, não sei o que. Dela assim, não faz. Ela brincou, né? E como é que você daí faz, Samuel, para equilibrar essa parte de gestão pública e também de empresário? Porque você tem que estar com os dois, né? Um olho aqui, um olho ali. Hoje, e eu vou falar, e depois eu vou até pegar o corte do que eu vou falar agora para mandar para minha mãe. Hoje eu consigo por conta da minha mãe. Minha mãe é professora de matemática, e aí porque eu cheguei de ter uma fiambreria, os 2 hotéis e a imobiliária ao mesmo tempo e participar de política. Hoje eu tenho uma imobiliária e o hotel. E aí, quando a minha mãe estava dando aula, ela sempre reclamava. Porque eu faço 3 turmas por dia e matemática ainda, porque os alunos são muito mal educados e tal. E eu disse, olha, a mãe entende de números e quem sabe eu vou trazer ela pro hotel, esse é o meu braço. E eu falei, mãe, eu acho que você gerenciar o hotel é bem melhor que você passar por 120 alunos, adolescentes, durante o dia, em torno de 3 turmas, né? E uma turma de turmas grandes, nas escolas aqui estaduais que ela dava aula. Eu acho que se você for pro hotel, você consegue daqui a pouco gerenciar o hotel para mim. E graças a Deus ela aceitou. Se não fosse a minha mãe hoje, eu não conseguia. Por quê? Porque é uma pessoa de extrema confiança, ela se redescobriu dentro do hotel, e é Caxias. Eu digo que ela cuida mais do dinheiro do que eu e o Charles somos os sócios. Ela cuida muito, assim, trabalha muito. E quando ela tá de folga, ela fica de folga no hotel. Eu digo, mãe, mas vai descansar. Nós temos um irmão meu que mora em Navegantes. Eu vou lá, eu vou pra Balneário, vamos junto, fica lá. Não posso, porque tem muito movimento nesse final de semana. Então hoje eu consigo conciliar porque eu vendo muito. Então a minha imagem vende muito hoje também. Então eu consigo fechar bons negócios. Então hoje a minha parte mais é de venda, né? Então é de fechamento de negócio, que na verdade eu nem fecho mais negócio, né? O negócio chega para mim, eu converso e passo para minha mãe. Por quê? Porque até por estar na vida política, né? As pessoas às vezes confundem. Não, vamos lá que ele vai baixar o preço e tal. Não. Então eu trago o negócio, despejo da minha mãe. Agora é o financeiro. E aí agora é com a mãe. Então a mãe, ela termina de fechar. Então hoje eu faço mais essa parte de venda mesmo dos negócios. A parte da imobiliária da mesma forma. E a mãe é que gerencia os números, faz negócio. E o Charles, meu outro sócio, é o que faz a parte de toda a manutenção, né, do hotel. Então tudo que a gente vai investir no hotel passa pelo Charles, a parte operacional pela mãe, a parte de comercial e a parte de venda ela passa por mim. Bacana. Aproveitando, dando sequência agora aí nessa questão do hotel, o hotel hoje ele é muito voltado aí para a parte de negócios, né? As pessoas que vêm aqui para a nossa serra fazer negócio acabam se hospedando ali, também para a parte do turismo, né? Como que surgiu a ideia desse projeto de ter um hotel aqui em Lages e adquirir esse empreendimento? Cara, surgiu porque assim, ó, 2020, perdi a eleição. E no decorrer da eleição tinha aparecido no Hotel do Centro pra gente, quem tinha um arrendo lá, porque hoje os meus hotéis são de arrendo, né? Porque no meu tipo de negócio hoje o arrendo pra mim vale mais. Então, apareceu a oportunidade do hotel, o Charles ligou pra mim e falou assim, vamos pegar o hotel? Eu falei, bora? Né? Bora lá, não sei nem por onde começar, mas vamos fazer. Então, começou assim. E aí, depois que eu fui entender como funcionava, ficando muito tempo no começo dentro do hotel, participando do café da manhã cedo. Hoje, se eu falar pra você que eu vou no café cedo, eu vou estar mentindo. A mãe chega antes de começar o café, a mãe tá lá. É que ela gosta de guardar cedo. E então, foi justamente assim. Perdemos. Quando perdemos a eleição, tem alguma coisa pra fazer.
Apareceu a oportunidade do hotel, arrumamos o hotel, aí depois, aqui em 2022, apareceu a oportunidade do Hotel do Coral, e aí fomos pro Hotel do Coral, então crescemos dessa forma, assim. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu o que é o nosso... O que nos dá mais dinheiro no hotel hoje? A diária convencional, que vem do booking ou de balcão? Não, o que me dá mais dinheiro é negócio empresarial. Então é quando uma instituição está vindo para lá, ou quando uma empresa está vindo para lá. Então, hoje eu divido de 30% a 40% para a diária de aplicativo e de balcão, e o restante eu sempre fecho com empresas. Então isso é o que a gente aprendeu no decorrer do nosso negócio, a ver aquilo que era mais rentável. Mas foi assim, vamos pegar um hotel? Vamos. E aí fomos. Uhum. Você falou dessa questão de empresas, eu lembrei daquele hotel que tem ali em Correia Pinto, que ele... Paraíso. Que ele se movimenta praticamente ali, não sei qual que é a porcentagem dele, mas muito por conta da Klabin, né? Que vem muita gente por conta da Klabin e acaba utilizando ali Do lado das Klabins, que a gente fala, né? Ele cresceu muito nesse movimento econômico da Klabin e ele acertou o nicho dele também, porque o nicho dele não é turismo, né? O nicho dele é igual o nosso aqui, que eu tenho mais diárias de hotel de segunda a sexta-feira. Agora a gente está desenvolvendo o município, inclusive, e junto com as hotelarias, para que a gente tenha o que fazer no final de semana. Mas isso não é uma realidade de Lages hoje. Hoje não tem o que fazer no final de semana. Então a gente tem que trabalhar essa política pública de turismo para poder desenvolver no final de semana. Então hoje eu pego de segunda a quinta-feira mais aquele viajante que está a trabalho, e as empresas acabam também, como elas trabalham aqui, ficam por aqui por um bom período, você acaba tendo no final de semana. Mas o viajante de turismo, ele não fica muito aqui, a não ser aquele que, por exemplo, final do ano agora, ele sai do Rio Grande do Sul ou da Argentina, para em Lages e vai para o litoral. E o de São Paulo, ele desce para Gramado, então ele para em Lages e vai para Gramado. É uma pernoite. É uma pernoite. E Correia Pinto não é diferente. Então ele se moldou através dos negócios da Klabin, é um hotel que tem dado muito certo lá. Eu vi recentemente uma entrevista do Ratinho, o apresentador, né, num podcast, e a menina lá pergunta para ele: Ratinho, e todos os teus negócios, qual que te dá maior rendimento? Daí ele disse assim: são os hotéis. Daí a menina nem sabia que ele tinha uma rede de hotéis. Na verdade, ele é sócio em diversos hotéis. E ele fala muito desse negócio aí. Ele fala, o grande movimento dos meus hotéis são os aeroportos. Então, em todos os aeroportos ali de São Paulo, Rio de Janeiro, ele tem hotéis próximos. Daí ele ainda traz um estudo assim, aqui em São Paulo eu já fiz um levantamento, aceitaria facilmente mais 20 hotéis, porque comporta, mesmo com a vinda da Airbnb e tudo mais, por conta vamos dizer assim, turismo empresarial, né? Aquela pessoa que vem para negócio. E a nossa região aqui, ela é muito disso. Vem muita gente do Alto Vale, do Rio Grande do Sul, para fazer negócio aqui na região, né? Exatamente. E na parte do SR Networking, né? Que é a questão de imóveis que você tem, né? Você atua em Lages e Balneário Camboriú, você tem unidade lá, você tem escritório em Balneário Camboriú, como é que funciona? Cara, e é uma outra história doida, tá? Quando eu fui para Balneário Camboriú, a minha esposa, ela se formou em medicina aqui na Uniplac, e a família dela, o pai dela tá lá há mais de 20 anos e tinha uma clínica de medicina do trabalho lá, que é o médico, é uma clínica, a maior clínica de medicina do trabalho entre Balneário e Itajaí, tem 2 unidades. E ela foi pra lá e eu ficava entre Lages e Balneário. Então eu ficava durante a semana aqui, pra Balneário na quinta e na sexta e tal. E aí ela sempre dizia, tem que fazer alguma coisa aqui também e tal. Até que eu disse, cara, eu vou ser corretor de imóveis. Beleza, fiz o curso do Cresci. Quando terminei o curso do Cresci, por conta da minha rede de contato, apareceu a oportunidade de abrir uma imobiliária. Eu pensei, ser corretor não, vamos abrir uma imobiliária. E o pessoal disse, mas não entende nada. Eu falei, não entendo não, cara. Eu falo bem, converso bem, sei fazer network, então a venda ela vem através disso. O operacional eu vou aprendendo no dia a dia. Né? O que é o metro quadrado, né? O que é a planta e tal, eu vou aprendendo no dia a dia. Abri uma imobiliária Balneário Camboriú, que era a My Broker, uma das maiores imobiliárias do Brasil. E aí, ela tinha, e tem ainda, né? Ela chama muito corretor por conta de um sócio que acabou ficando famoso, que era o Ricardo Martins. Então, ele era um funil de atrair o corretor. Abrimos a imobiliária e no período de 2022 até 2024, que foi o período que eu fiquei na loja, a gente sempre tinha uma média de 50 corretores na My Broker e tal. E só que daí chegou um momento, por conta também das minhas questões de vontade de política, tudo que eu não conseguia mais fazer a gestão, porque ela é uma rede de ensino, então tu ensinava todo o tempo.
Daí eu uni com aquilo que eu gostava, de poder falar, de fazer palestra. Então me especializei muito, trabalhei muito, fiquei muito próximo dos sócios que são de Goiânia e aprendi muito como funcionava o negócio. E aí comecei a repassar para os corretores. Só que chegou um tempo que não dava mais. Mas, cara, hoje chegou um momento que eu perdia dinheiro fazendo a gestão, porque quando eu saía para vender, eu vendia mais. E aí as vendas aconteciam com mais facilidade para mim, porque eu tava na rua, né? Tô aqui conversando contigo e talvez eu tinha um treinamento na hora, não podia estar conversando com você. E aí esse negócio de poder usar um pouco da imagem que eu já também tinha aqui na cidade e tal, e atrair para o negócio. Então eu resolvi abrir a minha imobiliária, sair do grupo, continuo amigos dos sócios lá, são muito bacanas, inclusive tenho que ir para Goiânia agora, porque a Mabroca incorporou lá, e aí acabei comprando um terreno lá em Goiânia, e agora tem que ir lá tentar vender aquele terreno lá em Goiânia, tentar vender o terreno lá, e aí abri a imobiliária, que hoje atua em Lages com planta, né, que tem o Alex, que é meu gestor aqui, trabalha com imóveis em planta, mas eu foco mais em balneário e permuta. Por quê? Porque hoje eu tenho um tempo muito curto, então eu tento ser mais assertivo. Então, por exemplo, esse ano eu, Samuel, fiz uma venda, mas fiz 2 permutas, que me rendeu legal, mais do que os anos anteriores, mas porque aí não fiquei naquela questão de trabalhar toda hora, de estar na rede social toda hora, de poder estar toda hora para poder vender o apartamento. Então eu foco mais em permuta hoje em imóveis no litoral. E aí nós temos o grupo aqui, que é o Alex, a gente tem ali cerca de 4 a 5 corretores que trabalham aqui com imóveis de planta. Imóveis de aluguel eu não trabalho aqui em Lars, porque é um ramo que você tem que ter muita dedicação e tem mais estrutura e eu não tenho. E a minha imobiliária hoje, ela fica dentro do próprio hotel, porque eu tenho salas dentro do hotel. Então, peraí, diminui meu custo, botei a imobiliária dentro do hotel, trabalho muito no network com a questão digital, foco em permuta hoje e em venda no litoral, e tenho uma equipe que trabalha também isso, né, venda no litoral, mas que foca muito aqui em Lars no imóvel de planta. A gente tá com a imobiliária faz 1 ano. Legal. Quando tu falou da questão do teu uso de imagem e tal, eu lembrei, acredito que seja até uma fake news, uma brincadeira, vamos dizer assim, da aposentadoria agora do William Bonner, né? Diz que ele vai ser corretor, né? Pessoal, nós vamos chegar agora no nosso intervalo. Fica ligadinho aí que eu tenho um recado para você e daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Pessoal, esse episódio é patrocinado pelo Sicoob Cred Serrana, uma instituição financeira que acredita no empreendedorismo local como motor de alavancagem para toda a nossa comunidade. Eu sou cliente do Sicoob Cred Serrana. Se você está então procurando algo aí por seu negócio ou também para sua vida, para sua gestão financeira, procure uma das unidades do Sicoob Cred Serrana e fale com um dos atendentes. Valeu! Estamos de volta ao nosso episódio de hoje. Estou hoje aqui com o Samuel Ramos, ele que está contando a sua história, a sua trajetória de vida, de pessoa, de gestão, tanto na parte privada quanto na parte pública. Samuel, vamos voltar aqui no nosso bloco, onde a gente fala um pouco sobre múltiplos negócios, né? Você tem a carreira pública, carreira de hotel, carreira imobiliária, né? Como é que dessas do teu lado público e privado, qual das duas é mais desafiadora hoje para você? A pública, não tenho dúvida, né? A pública, porque hoje com rede social e com todo mundo querendo e podendo falar tudo aquilo que quer, as pessoas acabam excedendo e passando do limite. Então, tudo que você faz hoje na vida pública acaba sendo também monitorado pelas pessoas. E tudo que você vai fazer na gestão pública, você tem que fazer com a certeza de que, pelo menos que tu fez aquilo sem querer errar, né? No privado, tu errou, tu vai ver a conta se tu errou e tal, aí beleza. No poder público, se tu erra, tu tem o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, e o Observatório Social, uma série de outros sistemas de órgãos de controle. Então, a gestão pública ela é muito mais difícil. Então, por exemplo, as pessoas cobravam muito a demora na pintura do prédio tombado da prefeitura. Cara, mas para você pintar o prédio, você tem que ter a liberação da Fundação Catarinense de Cultura, a vida dos engenheiros, dos profissionais para ver se você consegue pintar, a definição do pincel que você pode usar, a tinta onde você tem que comprar, por exemplo, a tinta que a gente está usando para fazer agora a reforma ali, que a gente conseguiu só a pintura, a reforma básica, porque o prédio vai ter que ser revitalizado como um todo, orçado em R$6 milhões, só
aquela pintura ali, a tinta não tem aqui. Então a gente teve que buscar a tinta lá em Pomerode, uma tinta mineral específica e tal. Aí tu tem que fazer a RT, a liberação e tal. Então ela é muito mais burocrática. Tu não pode fazer assim, faltou um negócio ali, um lixeiro. Não, tu não pode comprar o lixeiro se você não passar por um processo de 3 orçamentos. Então a vida pública ela é bem mais complicada, bem mais difícil do que a vida privada. E hoje ela é bem mais desafiadora por conta disso. E o que é mais desafiador para mim, e que eu sou muito falho em alguns momentos, e tento me corrigir sempre, é a questão familiar. Porque você acaba... Por exemplo, a Carmen, ela trabalha hoje, sem brincadeira nenhuma, 16 horas por dia. Ela só trabalha. Cara, ela trabalha o tempo todo. Então, automaticamente, como eu tô do lado dela, eu preciso... Né, lógico que eu não consigo estar o tempo todo junto. Porque né, tem minha mulher, tem minha filha e tal. Então, o mais desafiador para mim hoje é conciliar isso. Conciliar a vida pública com a questão pessoal e os negócios. E aí você acaba falhando. E às vezes eu chego em casa e o telefone tá tocando, e agora eu fiz um compromisso com a minha esposa. Eu não posso mais chegar em casa atendendo o telefone. Cara, porque eu não notava. Mas todo dia eu chegava em casa e abria a porta no telefone. E aí a minha filha, quando abre a porta, ela sempre vem lá, papai, papai, papai. Esse dia até coloquei na rede social, papai e tal. E agora eu não. Eu desligo o telefone antes de entrar. Daí esses dias eu tava lá fora conversando e a Emily foi na porta e disse assim, não, mas isso não é o combinado. É você chegar não falando, não ficar falando fora da porta. Então isso tudo, essa demanda de trabalho, de responsabilidade, ela é mais difícil e que eu tenho que tentar conciliar sempre com o lado pessoal, de estar mais próximo da minha filha e da minha mulher. Que seria justamente essa a pergunta agora, que seria a vida pessoal e o propósito, né? Nós fizemos um podcast bem bacana do Dia dos Pais, onde a gente trazia um pouco dessa questão de como que conciliar, né, a vida profissional e tal, né? E aqui seria, né, como que é equilibrar um pouco da tua vida pública com as empresas e família, né? E a questão da paternidade, Samuel, isso fez você enxergar de uma forma diferente os negócios, o trabalho? Eu teve um episódio depois que a minha filha nasceu, que ela teve bronquiolite, e ela teve que ser internada, tá? Ela estava lá em Balneário Camboriú ainda. E, assim, ser pai, principalmente pro homem, é diferente do ser mãe pra mulher. Porque a mãe, ela, a partir do momento do nascimento, ela já entende o que é ser mãe, porque ela tá gerando ali a criança. E o homem, ele vai acompanhando e vai entendendo aos poucos, mas a realidade vira quando você vê, né? Que você pega ali e tal. E, então, quando minha filha teve com 6 para 7 meses, uma questão de bronquiolite, ela teve que ser internada. E aí o médico chegou para ela e era um médico residente e tal. Acho que ele foi inexperiente da forma como ele falou, porque a minha esposa era médica. Eu até sabia que ela era médica, mas eu não sou médico, né? Eu não tenho, não sou tão frio para poder escutar as coisas e dizer não, vai dar, né, isso e tal. Ele chegou no quarto e falou assim, ó, a respiração dela tá muito ofegante, se continuar assim não vai dar certo. A gente tem que levar ela pra UTI agora com um grande risco. Cara, ali pra mim, meu Deus, ele falou aquilo ali pra mim, meu mundo caiu. E eu daquele negócio de não querer chorar na frente da Júlia e da Emily e tal, e eu fui pro banheiro. E aí no banheiro eu chorava, batia no azulejo, assim, e tal. E ali foi o meu primeiro momento de confrontar a minha fé, né? Uhum. E aí eu dizia assim, meu Deus, Jesus, se você realmente tá aqui, você tá vendo essa situação, por que você não passa isso pra mim? Por que você tá passando isso pra minha filha? Passa isso pra mim e tal. Eu cheguei a me arrepiar. Porque a dor, cara, eu nunca tinha sentido uma dor como aquela. E é um negócio que rasgava, assim, sabe? É um negócio que eu não consigo explicar, né? Tu é pai? Sim, sim. Assim, sabe? E ali foi quando eu realmente entendi o que era ser pai. Aquela dor, aquele negócio de, passa esse negócio pra mim, se tiver acontecer alguma coisa ruim, ela tem que acontecer pra mim, não pra ela. E de confrontar a fé mesmo, de confrontar e tal. E aí, foi um momento que depois, inclusive, aconteceu, deu tudo certo. Em 24 horas ela estabilizou, não precisou ir pra UTI, melhorou. A gente saiu no dia 31, Balneário Camboriú, às 2h e passamos a virada do ano em casa, né, com a Júlia. Mas o fato de ver ela ali, né, no braço com soro, né, aquela questão de respiração no nariz, ali eu entendi o que era ser pai e como mudou a minha vida e o meu propósito de vida. Porque antes é aquela coisa assim, não, quero empreender, quero ter resultado para minha vida profissional,
quero ter patrimônio. Hoje eu quero ter resultado, penso muito na minha vida pessoal, profissional, mas a questão de construir algo bom, você só pensa na filha. No patrimônio, naquilo de repente, deixar ela confortável para passar, de repente, o que você não passou. Então muda completamente, assim, a visão depois que você tem um filho. E é só você tendo um filho para entender. Muda o nosso propósito de vida, né? Eu tive uma situação parecida também, e eu acho que é nessas situações, assim, eu lembro do Biel no hospital infantil, onde tiveram que colocar uma sonda pelo órgão genital dele, assim, cara, mas ele era um toquinho assim, sabe? Cara, é uma dor, não é uma dor física, é uma dor diferente, né, que bate na gente ali, e ali e realmente, quando você pega o bebê, né, e agora, cara, recentemente aqui no escritório a gente teve o nascimento da filha do Caio ali também, agora tem mais uma flamenguista aí no mundo, ele é flamenguista louco, né, e aí eu já vejo até nas atitudes dele, assim, que ele já mudou, né, a gente muda mesmo, né, tanto o homem quanto a mulher, né, o nosso propósito de vida é outro. A filha, e daí, ele dizia assim, não, porque eu não vou dar barda quando o bebê nascer e tal, o negócio. Aí a gente ensinou desde quando a Júlia começou a dar as primeiras palavras, as palavras mágicas. Então, com licença, desculpa, por favor, e muito obrigada, né? No caso dela, obrigada, né? No nosso caso, obrigado. Aí, a gente ensinando ela. Mas, cara, ela quebra a gente, porque aí ela chega assim, ela fala, ela aprendeu o diminutivo. Daí ela fala, por favorzinho, papai, faz pra mim, por favorzinho. Daí tu diz, eu não queria fazer, mas tem que fazer. Ela vai te deu a chantagem. Não. Samuel, pensando na questão da divisão de futuro aqui, e já vou unificar as perguntas, olhando, né, na questão de expansão, tanto para a parte do hotel, quanto para a parte ali do ramo imobiliário com a SR, né, e até mesmo nessa questão pública, né, como que você enxerga o futuro, né, aqui da nossa região na parte de turismo, na parte de negócios, porque isso vai movimentar também a questão de negócios dos teus empreendimentos, mas também na gestão pública. Qual que é a visão do futuro para Lages? Lages tem que voltar a ser a capital do turismo rural, que ela foi há anos atrás. E fazer como cidades, e a gente tem que ter humildade para reconhecer cidades menores como Urubici, por exemplo, né, que se as pessoas não conseguem pagar nada, elas vão a Urubici. E Urubici hoje vive do turismo. E Lages precisa se transformar, porque a gente tem um berço cultural que não é explorado. Então, a primeira questão Lages não tinha uma secretaria de turismo, cara. Né? A gente criou a secretaria de turismo. A gente não fomentava o turismo. Então, a gente tem que fomentar o turismo agora. E ter o turismo como forma profissional de rentabilizar, de trazer o turista e desenvolver a cidade economicamente e socialmente. E hoje nós temos essa questão do turismo que envolve muita questão social mesmo. Né, de você poder abranger regiões que hoje são menos desenvolvidas da cidade, do interior, para atrair pessoas pelo rico berço que nós temos aqui. Então é profissionalizar isso mesmo. E automaticamente você trazendo isso, você atrai a hotelaria. E para isso, nós precisamos tornar um turismo de eventos, seminários gigantes e tal, que não existem, porque Lages nunca fomentou isso. Mas estrategicamente é um ponto que nós estamos no meio do estado. Então, para quem vem do oeste é bom, para quem vem do norte é bom, para quem vem do sul é bom, porque, você consegue se encontrar no meio de tudo. E isso nunca foi trabalhado, nunca foi fomentado. Então, isso é um grande desafio. E, automaticamente, a gente fazendo isso, você vai conseguir fomentar a hotelaria. Acho que tem mais espaço para isso. Por exemplo, hoje, eu acabei saindo do Hotel do Centro por uma questão de falta de tempo. Mas o meu objetivo de expansão é, no ano que vem, eu ter mais um hotel aqui. Por quê? Porque eu estou acreditando que a cidade vai se desenvolver mais, que a gente vai ter mais turismo de negócios e mais turismo também de passagem. Então, a ideia no ano que vem é eu ter mais uma expansão. Inclusive, se tem algum hoteleiro aqui que queira arrendar, por favor, me procure, estão procurando, né, justamente com essa expectativa de um grande potencial. Então, eu vejo muito como isso. Tá? Já na vida política, e foi por isso que eu também voltei ao poder público, eu tenho minha pretensão de ser candidato à política. Para quem gosta, a minha mulher, por exemplo, ela tem um amor e um ódio, né? Porque ela não está acostumada com a crítica, né? Porque ela nunca vivenciou isso. E eu já estou muito acostumado com isso. Para isso, eu sou muito frio. Então, às vezes, você vai lá, tem alguém falando de você, um negócio aí, mas tu vai lá e tu vê por que a pessoa está falando, tu sabe por quê. Normalmente, quem critica tem alguma coisa que não foi feito para ela. Logicamente que tem aqueles que criticam pensando no bem da cidade, que é uma crítica construtiva, mas tem um do não, porque eu gosto de A, de B, porque eu tenho um adversário, meu adversário político, e vai lá e escreve um monte de coisa.
Então, ela é uma vida dura. Então, eu vim para o processo político porque eu tenho desejo de continuar minha carreira política. Porque naquele momento, em 2020, eu interrompi, achando que, pô, não quero mais, fui cuidar dos negócios. E graças a Deus eu perdi a eleição, porque hoje eu consigo ter os negócios que é onde eu tenho meus patrimônios. Então, eu tenho o desejo de ser candidato de novo. Hoje, eu tenho a possibilidade de ser candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Estou trabalhando para isso. Logicamente que na política, eu preciso entender se aquele grupo político que vai disputar a eleição, que o meu hoje é, do governador Jorginho Melo, e também se é interessante para o governo ter uma candidatura, eu vou ser candidato, quero ser candidato, né? Então hoje eu estou trabalhando para isso, para ser candidato a deputado federal, no espaço da prefeita Carmen Zanotto, antiga deputada, antes deputada federal, e poder trabalhar isso então. Então eu tenho meu desejo de expansão na vida privada. Hoje eu não tenho uma sede fixa da imobiliária lá em Balneário. Então ano que vem, colocar a sede fixa de novo em Balneário Camboriú, expandir mais um hotel aqui e na vida política a candidatura a deputado federal. Bacana. Já seria um pré-lançamento aqui? Olha, eu tenho falado em veículos de comunicação, é a primeira vez que eu estou falando. Então aqui vai estar falando pela primeira vez. Samuel, vamos passar para o nosso último bloco aqui. Quem já segue e acompanha o nosso canal aqui sabe que a gente tem o ping-pong de dono, tá? É onde eu faço algumas chamadas aqui e você responde com o que vem na tua mente aí, não necessariamente precisa ser uma palavra, mas né, um insightzinho rápido que vem aí para você, tá? Para você, uma palavra, né, ou um insight que define a sua gestão? Eu acho que persistência. Gestão pública ou gestão privada? 50% para cada. Qual que é o teu maior desafio de empreender? O maior desafio hoje de empreender é o tempo. Hotel ou imobiliária? Uma pergunta difícil. 50% para cada um. Lages ou Balneário Camboriú? Lages, por aquilo que eu acho que Lages pode se tornar. Se não fosse empresário, o que você seria? Rapaz, eu acho que eu estaria advogando. Direito ajuda no empreendedorismo? Com certeza. Um valor seu inegociável? Ética, acho que é o principal. E se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para o Samuel de tantos anos atrás? Eu acho que eu diria que ele fez o caminho certo. E para fechar, sucesso para você é? Sucesso é conseguir conciliar o trabalho com a vida pessoal, que é hoje o meu grande desafio e eu tenho certeza que vou conseguir. Beleza, Samuel? Obrigado por estar aqui. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, ao Conversa de Dono, junto com o Samuel Ramos. Cara, você tem um minutinho aí para as considerações finais. Claro. Primeiro, te agradecer mais uma vez por uma conversa bacana. E eu falo muito, né? Então, se daqui a pouco a gente inventasse uma outra conversa, nós ia ficar mais 2 horas aqui. Porque senti essa energia boa de ti também. E desse trabalho legal que tu faz, de mostrar histórias de outras pessoas que empreendem e que criam relações de negócios, né? Então, eu gosto muito desse tipo de conexão. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou, dizer que estou muito feliz de estar aqui. A gente já tinha marcado já há um bom tempo, quando a tua agenda da minha agenda a gente não tinha conseguido conciliar, mas sempre que tiver outras oportunidades, eu gostaria de estar aqui. E para as pessoas que estão acompanhando, se quiserem seguir o meu trabalho pela rede social, Samuel Ramos Lages, porque lá você vai encontrar tanto o hotel quanto a imobiliária e também vai ver o meu dia a dia na vida pública. Obrigado. Pessoal, eu vou deixar todos os arrobas, links, sites do Samuel aqui na nossa descrição. Pode deixar que eu coloco ali na descrição. E obrigado novamente, Samuel. Se você chegou até aqui, não esquece, dá o like já no episódio, manda para quem possa se interessar, conhecer um pouco mais da história do Samuel Ramos e nos vemos aí no próximo episódio do Conversa de Dono. Valeu!